Estar com essa turma lá do Sul, poder estar com os irmãos hoje também, poder coordenar a área de missões, como o Rui falou, desde o início do trabalho aqui em Governador, a gente entende que é algo viável, possível, e que Deus faça prosperar essa comunidade para a glória do Senhor. Amém? Nós temos a plantação aqui, temos plantação em Praia Grande no Sul, temos plantação em Navegantes, né, tudo com parceria da convenção. Temos uma plantação de igreja haitiana em Itapema, uma plantação de igreja hispana em Brusque e também em Canoinhas. Então, né, gostaríamos de estar plantando muito mais igrejas, mas por enquanto é o que a convenção tem conseguido apoiar e a gente fica muito feliz com isso. Eu não sei que horas que está marcado o batismo, até que horas eu posso falar. Eu quero trabalhar com os irmãos o texto em Atos capítulo 8, verso 26 a 40. Minha esposa Adriana está lá atrás. Graças a Deus chegamos na fase da vida em que os filhos já não dependem mais de nós, estão tocando a vida. Temos 3 filhos, um já está 4 anos casado, morando em Curitiba. Temos uma filha estudante da UFSC com 23 anos, nosso mais velho tem 28, e o nosso caçula está fazendo um curso bíblico lá em São Bento, tem 18 anos. Então já estão todo mundo caminhando, a gente já pode ir para lá e para cá sozinho, né, amor? Casar cedo tem as suas vantagens, tá bom? Não aconselho, mas tem as suas vantagens. Mas também não espera muito para casar não, que também não é legal. Atos capítulo 8, verso 26 a 40, e eu quero pensar com os irmãos hoje sobre uma igreja coadjuvante e fiel. Eu tenho trabalhado o livro de Atos lá com a igreja em Carianos, e quando eu preparei esse material a partir desse momento do que está acontecendo aqui em Atos, me veio muito forte ao coração exatamente essa compreensão que a gente precisa ter de que a igreja de Cristo, ela não é protagonista, ela é coadjuvante. E a gente vê isso na igreja a partir já dos seus primórdios. Aqui no livro de Atos a gente vê que o protagonista é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho atuando pela obra do Espírito através da igreja, que se torna coadjuvante nesse processo de expansão do reino. Aquela que auxilia, aquela que tem como objetivo comum estar junto, como um filme, uma série. Você tem o protagonista, que tudo gira em torno, dele, e os coadjuvantes, que então apoiam para que a trama saia exatamente da forma com que se desejou. E é exatamente esse o projeto redentor. A igreja não é protagonista, mas a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito importante. E hoje a gente vai ter batismo, pessoas adentrando nesse sinal, claro, que espiritualmente já fazem parte de uma família, de um corpo, chamado corpo de Cristo. Mas hoje elas oficializam isso, hoje elas testificam isso. Hoje a igreja diz, vemos evidências de novo nascimento. E essa expectativa é que nessa jornada, esse crescimento possa ser contínuo, constante, para a glória do Senhor. Eu quero convidar você, então, deixa a sua Bíblia aberta, Atos 8, a partir do versículo 26, quero orar e depois a gente continua. Pai querido, eu quero mais uma vez te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer por estar aqui com os meus irmãos e pedir que o Senhor fale através desse texto da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em falar a nossa mente e coração, e aquilo que for meramente um pensamento humano, uma ideia vinda do meu coração, da minha mente, que possa ser discernido pelos meus irmãos, para que eles possam realmente estarem sensíveis à Tua voz, aquilo que a Tua Palavra nos traz, para que o Teu nome seja glorificado e para que a transformação pelo poder da Tua Palavra seja real e verdadeira na minha vida e na vida dos meus irmãos. É o que eu oro ao Senhor, pedindo em nome de Jesus. Amém. Então, sendo a igreja coadjuvante nesse projeto redentor, fazer parte do corpo de Cristo, é participar do que a gente poderia chamar do drama eterno da Trindade. Você já parou para pensar que participar do corpo de Cristo é participar de uma obra que é eterna? Que teve início na eternidade antes de qualquer coisa existir?
que nós fazíamos parte desse projeto de Deus, às vezes a gente perde a noção da profundidade e grandeza desse negócio. A palavra de Deus diz que nós somos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. A gente fazia parte do projeto de Deus antes de qualquer coisa. Isso é um negócio que a gente diz, mas como, sabe, esse amor extraordinário de um Deus que, ao criar todas as coisas, e a gente fica às vezes tentando entender por que ele deixou cair, não vamos entrar nesse mérito agora, mas vamos pensar na beleza de um Deus que cria de uma forma tão extraordinária, que nos coloca como imagem e semelhança dele aqui, como aqueles que são os que vão, gerir, vão conduzir toda essa criação. A gente faz besteira, a gente estraga esse projeto, mas mesmo assim ele envia o Filho, depois ele e o Filho enviam o Espírito, e agora eles enviam a igreja no poder deles, para que a gente possa ser esse sinal da presença viva de Deus. Claro que a presença viva de Deus a gente vai perceber na criação, a gente vai perceber na palavra, a gente vai perceber na encarnação do Filho, mas a igreja se torna, nesse projeto redentor, não algo recreativo, não algo meramente social para um grupo de amigos, algo onde a gente apenas procura, satisfazer as nossas necessidades sociais de comunidade. Não, ela é a luz de Cristo que brilha. É o sal que impede a decomposição de uma sociedade caída. É a presença de Deus no mundo. Olha a responsabilidade que nós temos como corpo de Cristo. Independentemente do tamanho, da estrutura que temos. Aliás, essa tem sido uma grande tentação da igreja desde há muito tempo, principalmente pós-Constantino, de querer ser relevante na sociedade de um jeito que não é o jeito de sal e luz, de querer ser bem vista pela sociedade, de querer ser amada pela sociedade. E com isso ela perdeu o viés do crucificado, ela perdeu o viés do Cristo que nos chama para negar a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos. É a igreja que experimenta o Espírito Santo agindo. Por isso é a igreja que sabe que as portas do inferno não irão prevalecer, porque a igreja tem um Senhor, e esse Senhor é Jesus de Nazaré. E o Espírito que age nela é o Espírito de poder que agiu quando soprou, lá no início, e fez de nós alma vivente. Quando houve lá no início, haja luz. Quando apenas pairava. Gente, é extraordinário demais. E Jesus como protagonista de tudo isso, porque tudo isso aponta para o ápice da redenção em Cristo Jesus, é aquele que tem a última palavra. Gosto muito quando o apóstolo Paulo diz assim: estou convencido, Romanos 8:38, de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque é Ele quem dá a última palavra, a obra suficiente de redenção do nosso Senhor. A obra que começa quando o Espírito vem e nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos leva a uma vida de triunfo. Olha que coisa extraordinária. Paulo vai dizer, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. O Cristo que pelo seu Espírito nos convence, nos faz uma nova criação, nos conduz, e às vezes a gente diz, mas eu não me sinto sendo conduzido em vitória, mas quando nós olhamos espiritualmente para tudo aquilo que é uma realidade, podemos olhar para a carta de Efésios, bendito vocês que foram abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, estão assentados com Cristo. Gente, isso é extraordinário demais. E então, quando vamos para esse texto acontece depois de Filipe ter levado o evangelho até Samaria, pasmem,
O Evangelho estava rompendo barreiras, o Evangelho estava fazendo com que o plano de redenção se expandisse e agora começa a quebrar barreiras e de repente Filipe chega, capítulo 8, versículo 4, em Samaria, anuncia Cristo, as pessoas veem os sinais, as pessoas creem, as pessoas dão atenção, as pessoas experimentam a alegria do Espírito. E aí, depois disso, então, ele agora começa a manifestar esse perfume de Cristo, exalando vida, exalando alegria. Primeiro em Samaria, onde multidão ouve, mas também agora há um etíope, o eunuco etíope. Diz que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Interessante. Capítulo 8, no início, nós temos uma multidão ouvindo Filipe. Nós temos uma multidão vendo os sinais que o Espírito realizava através de Filipe. Nós temos uma multidão dando unânime atenção ao que ele dizia. Nós vemos espíritos imundos saindo, dando gritos. Nós vemos paralíticos e mancos sendo curados. Nós vemos pessoas alegres por receberem o Evangelho. E aí Deus então tira ele agora da multidão e o leva a uma estrada deserta. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Primeira coisa interessante para nós compreendermos esse agir de Deus em nós e entre nós. A questão não é o lugar, mas sim a obediência. Eu até brinquei dizendo, nem só de multidão vive o Evangelho, mas de toda a obediência que procede do povo de Deus. Às vezes a gente fica, principalmente quando é um trabalho de plantação, de início, somos pequenos, somos tão poucos, tem tanto trabalho com estrutura, não sei o quê. Sim, mas aquele trabalho um dia também foi pequeno, foram tão poucos. Estou falando de trabalhos sérios do Evangelho do Reino, Não temos como julgar todas as proporções, mas é exatamente essa a ideia. Não é a quantidade, não é o lugar, mas é a obediência. A obediência vai fazer com que esse corpo cresça e possa crescer na proporção orgânica, desejosa daquele que é o Senhor da igreja. Que não é o Rui, que não é a convenção, que não é a igreja-mãe, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aí o versículo 27 diz que Filipe se levantou, partiu, obediência, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Esse cara aqui, agora Filipe, nessa obediência, tem um encontro singular com nada mais, nada menos que o ministro das finanças etíope. Não era um cara qualquer, era o cara que simplesmente era quem decidia o que ia ser feito, não ia ser feito financeiramente, naquele país. Era alguém de uma relevância tremenda. E o texto diz que ele é temente a Deus. Ele não é judeu. Ele provavelmente, em algum momento, tem acesso à palavra de Deus, crê nesse Deus dos judeus e quer ser devoto, quer ser alguém que busca nele. E ele, claro, é alguém, então, que vai a Jerusalém, adora a Deus, porque é isso que todo adorador do Altíssimo deveria fazer, e ele o faz. Então, olha que encontro extraordinário. Aquele homem interessado nessa palavra de Deus, busca nela sem saber que o interesse era a revelação maior, o Cristo encarnado, Jesus, que é o que ele vai encontrar agora. E então, versículo 29, o Espírito diz a Filipe: aproxime dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: você está entendendo o que você está lendo? O Espírito que fala a Filipe, Filipe obedece, e ao estar ali, ouve, e ele pergunta: você entende o que você lê? Você está compreendendo? Você está entendendo? E eu gostaria de fazer um recorte aqui sobre a leitura das pessoas hoje, porque hoje nem sempre você vai ter essa oportunidade de sentar ao lado de alguém que vai estar lendo a Bíblia. Muito interessante, isso daria uma ponte de evangelização muito jóia. Você está entendendo o que você está lendo? Eu quero pensar um pouquinho
né, é o que as pessoas leem em nós a respeito de Cristo. Porque, afinal de contas, se nós somos a igreja de Cristo, e a agenda primordial de Cristo para nós como igreja, independentemente do tamanho, do estilo de ser, é fundamentalmente sermos conforme Jesus de Nazaré. Qual o propósito que nós existimos como igreja? Sermos como Jesus. Qual o propósito da minha vida? Ser como Jesus. Então, tudo que eu decido, tudo que eu faço, deveria me levar a querer buscar isso. E aí eu fico me pensando que muitas vezes as pessoas não necessariamente querem evitar Deus, porque isso naturalmente eu e você também fazemos. Nós só não o evitamos porque o Espírito Santo nos leva a buscá-lo, a desejar, quando temos anseio de ler a palavra, de estudar a palavra, de orar, de buscar mais de Deus, não é porque nós somos pessoas boazinhas, pessoas legais, gente boa, não, é porque o Espírito Santo age em nós. Porque sem isso nós seríamos essas pessoas que não querem nem saber de Deus, porque não há em nós esse desejo de buscar a Deus, se não for o próprio Deus nos trazendo a Ele. Olha que coisa extraordinária. Até isso nós dependemos dele. Então, muitas vezes o que as pessoas evitam a respeito de Evangelho e Deus é porque elas querem evitar os chamados cristãos. Recentemente assisti um filme que me chamou muita atenção, onde todas as menções feitas aos cristãos, claro que aí nós temos o mundo também, que sempre vai ir contra a fé, mas eu estou falando aqui de pessoas que têm acesso a cristãos e que têm algo contra o Evangelho, não necessariamente por causa do Evangelho, porque isso vai haver, isso não tem como fugir, mas por causa da forma como as pessoas que dizem viver o Evangelho vivem no orgulho, no preconceito, em julgamentos opressivos, maldosos. E eu fico pensando o cristianismo, falando do cristianismo ocidental, que é onde a gente vive, se nós somos aqueles que salgam a terra e a conservam para que tenha sabor, seja a diferença, ou aqueles que estão ajudando a apodrecer essa terra. Porque se o sal não tiver mais sabor, para que ele serve? É interessante isso. Então seriam os cristãos aqueles que brilham à luz de Cristo, o Cristo revelado nos Evangelhos, ou um Cristo que nós criamos a nossa imagem e semelhança? Um Cristo que é do nosso jeito, e não nós sermos conforme Cristo, mas pegamos Cristo como, né, um filósofo existencialista cristão, Kierkegaard, dizia, a igreja conseguiu fazer o contrário de Cristo. Cristo pegou água e transformou em vinho. A igreja conseguiu pegar o vinho e transformar em água. No contexto em que ele viveu na Dinamarca, né, o cristianismo que tinha na Dinamarca no momento em que ele viveu. Seria, né, nós aqueles que fizemos de Cristo um Cristo à nossa imagem, e em vez de sermos a luz, apenas estamos ajudando a ampliar as trevas? O que as pessoas leem de Cristo quando elas convivem comigo? Quando elas convivem conosco, no nosso dia a dia? Porque nós pensamos que, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque afinal de contas, nós somos essa presença do Cristo vivo, onde Deus nos coloca. Nós temos esse compromisso de responsabilidade com aquilo que somos lá fora. Mateus 23 tem uma pegada de Jesus muito forte em relação a pessoas que queriam viver uma espiritualidade que afastava as pessoas. E Jesus diz, olha, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Olha o risco que nós corremos. Em vez de sermos essa igreja obediente, essa igreja que não fica procurando só onde quer fazer, porque entende que a sua vontade deve prevalecer, mas é sensível à voz do Espírito. Observe aquela carruagem, Felipe. Ouça o que está acontecendo ali. E ele encontra alguém lendo Isaías, e ele chega então e diz, o que você está lendo? Você está entendendo? Hoje seria poder dizer assim, você quer conhecer algo de Cristo? Caminhe comigo. Vamos andar junto.
Aí nós vamos dizer, mas quem sou eu? Sim, porque à medida que a pessoa começar a compreender quem é Cristo, ela vai ver que nós não somos Cristo. E aí ela conseguirá olhar para Cristo, quando ela vê que nós não somos o Cristo. Porque esse é o alvo. O alvo não é nós queremos tomar o lugar de Cristo, mas as pessoas saberem quem Ele é e que nós não o somos, porque nós também somos discípulos e aprendendo a andar com Ele. Isso é extraordinário. E então, o que ele encontra aqui? Ele encontra alguém lendo a passagem, ele convida Filipe, versículo 31, né? Ele diz, olha, como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Convida Filipe para subir, a sentar-se ao seu lado, e ele estava lendo a passagem da Escritura que dizia, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador não abriu a sua boca, e em sua humilhação foi privado de justiça. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? E aqui foi a deixa que Filipe queria. Talvez eunuco estivesse lendo Isaías pelas profecias que há em Isaías, por exemplo, uma delas que tinha muito a ver com ele. Isaías 56 diz que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos meus muros e de seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Olha que coisa. Então imagina esse eunuco que se converte, tem acesso a essa palavra de Isaías, ele diz, poxa, então isso aqui é para mim. O Senhor está me dizendo que mesmo que eu não possa ter filhos e filhas, mas o meu nome será eterno, eu não vou ser eliminado, eu não vou ser impossibilitado de fazer parte do seu povo. Olha que coisa linda. Embora ele não pudesse ter acesso a celebrar a Deus e a adorar a Deus de forma completa no templo, porque ele era eunuco. E ninguém que tivesse algum defeito físico, seja de nascimento ou feito a posteriori, poderia entrar em determinados lugares. Teria que ficar em outras áreas. Mas quando ele agora começa a ter acesso ao Evangelho, a lei que o impedia de uma adoração plena, no Evangelho agora o aceita inteiramente. É isso que ele vai descobrir, o Evangelho que diz, o Senhor o aceitou inteiramente. E então, Filipe começa com a passagem da Escritura que ele estava lendo, e o que Filipe diz? Ele diz que há uma boa notícia a partir de Jesus, que é a mesma mensagem que nós temos ainda hoje, que é a mesma mensagem, a mensagem de falar do Cristo vivo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão se não creram, e como crerão se não há quem, se não ouviram falar, e como virão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Essa continua sendo a mesma estratégia 2000 anos depois. O Espírito enviando, o Espírito falando, o servo obedecendo, encontrando pessoas onde o Espírito já está agindo, e ali a partilha da palavra, da única mensagem que leva a palavra encarnada, que é Jesus de Nazaré. E então Pedro vai dizer, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque dessa forma vocês estarão preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando as pessoas verem algo em nós de diferente, será muitas vezes a esperança de vida, de verdade, de justiça. Que esperança é essa que você tem? Da onde ela vem? Vem de Jesus, o Nazareno. Jesus de Nazaré. Façam isso, diz Pedro, com mansidão, respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Veja bem, dos que falam mal de você, por causa do seu bom procedimento, não porque você é chato, tá? Porque muitas vezes nós somos chatos.
pastor Saião que diz que entre os muçulmanos tem os xiitas e entre os cristãos tem os xaatos. Então, dependendo da postagem que você faz, você vai ouvir coisas que não gostaria, mas porque talvez ela foi indelicada, né, foi desproporcional. Mas quando nós queremos viver no bom procedimento conforme Jesus de Nazaré, que as pessoas então falem de nós, que elas fiquem envergonhadas da calúnia delas. Isso os cristãos passaram desde o início da sua jornada. E muitas das defesas de pessoas que nem cristãos eram ali no final do primeiro século, no segundo, era de que os cristãos na sociedade ajudavam e faziam muita diferença. Quando vinham as pandemias, que eram muito mais constantes do que tivemos agora, quem ficava na cidade para enterrar os mortos, para cuidar dos doentes, quando todo mundo ia embora, eram os cristãos, que acabavam também ficando doentes e morrendo. Mantenha a boa consciência de ser um servo fiel. E a mensagem aqui, né, de ele dizer, olha, a boa notícia de Jesus, qual é essa notícia? O rei venceu, ele reina e ele voltará. Essa é a notícia. Há um reino. A igreja não é chamada para ser o policial de plantão, esperando as pessoas pecarem para então repreendê-las, porque as pessoas vão continuar pecando. Inclusive, desculpa, fala baixinho, depois você pode até tirar do vídeo. Eu e você. Isso não é carta branca para sair pecando, mas é reconhecer que, infelizmente, nós vamos precisar constantemente ir àquele que pode nos purificar. Mas não precisa ser assim o tempo todo. É isso que as pessoas precisam saber. Não há necessidade de você viver num pecado contínuo. Você pode encontrar liberdade naquele que te purifica de todo pecado, que tomou sobre si o juízo de Deus, e que venceu, e que reina, e que voltará. Você crê nisso? É como se o etíope dissesse, sim, eu creio nesse negócio. É nisso que eu creio. Porque o problema da nossa sociedade, gente, não é economia, não é política, não é mídia, não são as redes sociais. O problema da nossa sociedade é o pecado que nos envolve. Eu diria que é o nosso Éden de cada dia. Diariamente nós estamos sendo tentados com aquela mesma frase. Será? Será que Ele te ama mesmo? Será que essa morte de Cristo é suficiente? Será que vale a pena você ser justo? Será que vale a pena você ser honesto? Será que vale a pena você ser bom? Será que você não está perdendo tempo? E o diabo, ele é muito astuto, porque ele é perseverante, ele não tem estratégias novas, o que ele tem é perseverança. Se tem algo para você aprender com o diabo, é perseverança. Porque é a mesma estratégia. E deu certo. E continua dando certo. Até os dias de hoje. É o nosso Éden de cada dia. É poder dizer para as pessoas que o Evangelho não é a respeito do que eu devo fazer, mas do que foi feito por mim. A boa notícia, o rei venceu, ele reina, ele voltará. Ele é o Senhor. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse, olha, aqui há água. Imagina, a conversa rolou tanto que chegou no ponto do batismo. E o que me impede de ser batizado? Diz Filipe, você pode se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Embora esse texto provavelmente foi inserido mais à frente, mas ele em nada prejudica ou fere o que aconteceu aqui. E então a carruagem para, o Felipe e o eunuco vão para a água, Felipe o batiza. Quando sai da água, o Espírito Santo arrebata Felipe. Será que vai acontecer isso com o Rui hoje? Né? E o eunuco não vê mais, a gente não vê mais o Rui, imagina, né? O desespero da esposa, dos filhos. Né? Cheio de alegria, o eunuco então segue o seu caminho. Felipe aparece em Azoto, vai para Cesareia, prega o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. A alegria do eunuco. Segue o seu caminho com alegria, porque é isso que o evangelho traz. Houve alegria naquela cidade. Então a verdade do evangelho nos lábios do eunuco, que é? Creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Gente, isso é algo que tem um poder tremendo. Tremendo. E é desafiador. E é a obra de Cristo que faz com que a gente possa dizer essa verdade. E talvez aqui nós tenhamos o primeiro africano convertido, que Deus vai usar do poder do Espírito,
para levar Jesus para os seus. Talvez ele chegue lá e dizer: ei, gente, eu já dizia para vocês, não é a natureza, não são os luminares, não são as mandingas, não são os xamãs, não são as feitiçarias, nada de ser ateu, agnóstico. Eu recebi a revelação do Filho, do Deus que se tornou um de nós e que age em nós e a partir de nós. O Deus dessa era, diz o apóstolo Paulo, já caminhando nós aqui para o final, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, lá no início, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo na face de Cristo, da glória de Deus, perdão, na face de Cristo. Que é o que vocês que vão ser batizados vão testificar. Vocês são chamados a prosseguir com alegria no caminho onde vocês vão aprendendo a ser um discípulo que vai tendo como alvo ser como mestre. Que coisa extraordinária. A gente não sabe mais nada do eunuco. Ele simplesmente sai feliz da vida voltando para casa. Amém. Pouco sabemos do Filipe, que foi para Azoto, depois Cesareia, continuou pregando. Depois ele aparece mais para frente com as suas filhas. Mas eu quero encerrar dizendo que muito podemos saber sobre Jesus. Olha o que diz o texto que ele estava lendo: foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça, e quem poderá falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53. O que as pessoas precisam saber dessa história não é do eunuco, não é do Filipe, esse é o contexto, mas eles não são os protagonistas. Eles são coadjuvantes. A ação é de Jesus pelo Espírito Santo. A ação é trinitária. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E qual é o desejo, e deve ser o desejo dessa igreja? Que o Senhor possa encontrar nessa igreja uma igreja que é coadjuvante no grande plano de redenção e fiel. Que não seja uma igreja que queira parecer mais que Cristo. Que não seja uma igreja que queira ser melhor do que Cristo, mas que seja uma igreja fiel ao Cristo que vive, que venceu por nós, que reina e que voltará para julgar os vivos e os mortos. Amém? Que Deus abençoe e que a gente possa se alegrar com isso, se alegrar com esses irmãos, que esses irmãos que hoje passam pelo batismo perseverem nessa caminhada, possam encontrar na igreja discípulos que caminhem com eles e que possam ver cada vez mais a Cristo, querendo ser como Ele e levar também outros a Cristo. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos ainda mais intensamente a vivermos conforme o Teu querer para a glória do Teu nome. Limpa-nos daquilo, Senhor, que ainda nos impede de seguirmos adiante com fé, com coragem, com determinação, pelo poder do Teu Espírito em nós. Que a Tua obra seja real e verdadeira, cada novo dia, para a glória do Teu nome. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa esses irmãos que agora passam pelo batismo. Abençoa cada projeto no coração deles aqui. Que tudo esteja em sintonia com o Senhor, e aquilo que não estiver, que sejam sensíveis à Tua voz. E Te louvamos, Pai, Te louvamos por fazermos parte desse projeto extraordinário do Senhor, pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor, e que vivamos assim para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.